Bom, imagina a situação de um garoto que ele tem interesse em uma menina, só que a forma como ele se apaixonou por ela, eu diria que isso é um pouco fora do padrão. Praticamente eu posso dizer que é amor à primeira vista porque ele nem conhece a garota, ele só viu ela algumas vezes, porém, o interessante é que tem uma chance de ser recíproco, porque pelo jeito dela parece que ela também observa ele. Só que o diferencial também disso tudo é que as pessoas ao redor também notaram, que parece que tá rolando alguma coisa ali, então eles estão na torcida. Pra quem sabe, ele finalmente chama ela pra sair. E o mangá que eu vou falar aqui hoje, ele tem uma proposta bem diferenciada e ele se chama Kesa no Yuraretemasu, e a forma como esse mangá começa, eu diria que ela é bem maluca, já que vamos ver a proposta desde o começo, porque eles nem se conhecem ainda, pra vocês terem ideia. Só que relaxa que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. Mas se você curte conteúdo de mangás e animes, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, beleza? E esse mangá começa em uma plena manhã de segunda-feira, até porque tinha muita gente indo trabalhar e também pra escola às pressas, porque se demorassem muito iam perder o trem. Então já temos um diálogo logo de cara que é tipo como se fosse a declaração do protagonista, que ele se chama Eiji Masuda e ele se apaixonou por uma garota. Só tem um pequeno detalhe, porque ele não conhece ela ainda, porque pra ser sincero, eles pegam o mesmo trem todos os dias. Então com o tempo, ele começou a ter uma quedinha por ela, foi tipo amor à primeira vista. E isso aconteceu ao longo do tempo porque eles pegam o mesmo trem todos os dias. Então são rostos que já são conhecidos, sabe? E foi aqui também que eu acho que esse mangá ele se diferencia um pouco. Porque além do fato basicamente desse casal ter um contato visual que foi que um gostou um do outro, as pessoas em volta que pegam o mesmo trem todas as manhãs acabaram observando os dois e perceberam que o Eiji ele gosta daquela garota. Ele é aquele tipo de pessoa que não consegue disfarçar o que sente, sabe? E eu também sei que eles não estão errados, porque basicamente a sinopse do mangá é essa. Inclusive, todas as vezes que eles pegaram o mesmo trem juntos, essa é a primeira vez que eles sentaram lado a lado. E nessa que eles estão sentados, né, no trem um do lado do outro, tem uma mulher ali que se chamam de secretária, um outro que chamam de gerente e basicamente dois figurantes. E eles ficam observando aqueles dois que, com certeza, eles pensam que um gosta do outro pela forma como estão se comportando. E aquele velho já estava ansioso só de pensar naquele momento. Ele queria que o Eiji se declarasse logo. E foi então que volta 4 meses atrás para explicar tudo o que aconteceu até chegar nesse momento. O Eiji sobre ela, ele só ficou curioso no começo porque ele achava ela uma garota bonita. E ele percebeu inclusive que ela era de outro colégio pelo uniforme. E aquele pessoal que eu falei antes que estava observando eles perceberam o quanto ele estava observando aquela garota. Só que nesse começo pelo menos, eles deixaram pra lá. E depois disso, acabou passando um mês que o Eiji pegou aquele mesmo trem, só que dessa vez tanto ele quanto aquela garota não pegaram o mesmo trem. Inclusive o Eiji ficou procurando ao redor pra ver se encontrava ela. Ele até pensou por um instante que tinha pegado o trem errado, pra vocês terem ideia. E aquelas pessoas que observavam ele basicamente perceberam que ele estava procurando alguém e acabaram notando inclusive que aquela garota não estava ali. Então eles começaram a discutir que talvez fosse ela que ele estava procurando. Então após essa situação acabou passando mais 2 meses e foi então que aconteceu da primeira vez dela sentar ao lado dele. Pelo nervosismo estava muito na cara que isso mexeu com ele. E foi assim basicamente que todo aquele pessoal que pega o ônibus no mesmo horário também notaram que ele estava ansioso naquela situação. E foi só aí que eles perceberam que o Eiji ele gostava daquela garota. Então depois que eles descobriram isso, basicamente virou um entretenimento pra eles, porque agora eles querem acompanhar o progresso desses dois, até começar a dar certo. E uma coisa inclusive que eu achei engraçada é que aquele pessoal que ficou observando, eles nem se conheciam. Eles fizeram amizade ali mesmo e até criaram inclusive um grupo no Zap, justamente pra conversar sobre aqueles dois, até pra não falarem próximo deles ali e acabarem descobrindo que estão falando deles, tá ligado? A secretária, por exemplo, ela tava doida que se declarasse logo pra ela, só que a gente sabe que se ele se declarar pra alguém que ele não conhece, isso vai ser muito estranho. Inclusive, pra provar aquela tese, o velho acabou se declarando pra secretária, que ela inclusive ficou tão assustada que ela nem queria mais pegar aquele mesmo trem. Essa foi a forma que ele achou de mostrar como aquela situação seria estranha se ele fizesse isso. Só que ao mesmo tempo, o Eiji também queria puxar assunto com ela de alguma forma. Só que ele queria puxar um assunto pra conversar porque ele não queria que soasse tão estranho. Até porque puxar assunto com alguém que está do seu lado em um transporte público, sei lá, é uma situação muito incomum, tá ligado? Além que, sei lá, ela pode acabar interpretando errado e ele estragar a chance dele. E uma coisa que é engraçada é que aquele pessoal que estava observando, eles entenderam o plano do Eiji e estavam na torcida por ele. Até que ele acabou vendo um chaveiro no bolso daquela garota, que ironicamente, aquilo era um personagem que eles chamavam de Gashin, que provavelmente isso é uma referência a Genshin Impact, tá ligado? Então a legenda eu acho que tá dessa forma pra tá censurada. Mas o Eiji acabou vendo uma brecha pra puxar assunto, saca? Só que o problema é que tinha um velho na frente deles, que ele também jogava
jogava e vendo aquilo ele acabou puxando assunto. Ele perguntou da garota se ela jogava, o que tirou toda a coragem do Eiji. Então eles estavam começando a conversar, o que estava praticamente virando amigo dela. Então pro Eiji acabar não deixando isso acontecer, ele acabou se metendo na conversa e fala que também jogava. Que eles entre aspas viraram amigos e até trocaram ideia para jogarem juntos. Parece que ele acabou agindo bem se metendo na conversa. Só que uma coisa que vale ressaltar, inclusive, que eles não entenderam, no caso o pessoal que tá observando ele, saca? Eles não sabem ainda se aquela garota gosta dele. Eles acham que ela tem uma quedinha por ele, só que isso não ficou claro. Porque aconteceu uma situação um pouco diferenciada quando o Eiji saiu do trem. Porque quando ele desceu, ela acabou ficando um pouco triste. Porque ela pensou basicamente que aqueles dois estavam falando com ela, saca? Ela até tinha ficado empolgada de achar que estavam falando com ela. E ela solta isso em voz alta que o pessoal que estava observando ali acabaram ouvindo. E a forma como ela agiu também deu pra perceber. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte, e pra sorte do Eiji, eles acabam sentando perto um do outro de novo, que pra ser sincero, o Eiji tava um pouco inseguro sobre isso, porque depois do que rolou no dia anterior, ele pensou que talvez ela ficasse enojada de sentar ao lado dele. Isso foi um pouco de paranoia com insegurança, porque é tudo da cabeça dele. Ele achou que por falar que gostava daquele jogo, ela pensaria que ele é estranho, saca? Só que o que ela pensou naquele momento era o quanto ela tava animada do dia anterior, por acharem que estavam falando com ela, mas acabou não acontecendo. E enquanto isso, aquela plateia que ficou observando eles, estavam conversando sobre aqueles dois e tava até engraçado a forma como eles estavam falando, porque eles estão ansiosos pra eles darem certo, porque pra eles é como se fosse uma novela. Então eles conversando no grupo do Zap, até porque eles não podem falar em voz alta, até porque senão vão perceber que estão sendo observados. Só que o engraçado é que a opinião deles sobre o Eiji não estava totalmente errada. Eles perceberam que ele estava bem constrangido de tentar conversar com ela, e com um pouco de medo, até porque ele não quer que ela ache ele estranho. Então aquela plateia acabou observando que talvez o Eiji, ele já teve alguma decepção amorosa, assim como eles, e que talvez seja por isso que ele também perde a coragem às vezes, saca? E eu confesso inclusive que essa piada foi boa, só que a secretária acredita que eles têm muita compatibilidade, e que só precisam de um empurrão para darem certo. Só que a garota é muito tímida, o que dificulta um pouco. E na perspectiva deles, eles também estão decifrando inclusive se ela gosta dele mesmo ou não, porque basicamente ainda tem essa dúvida. E foi aí que aconteceu uma coisa bem inusitada, porque aquela garota estava lendo o livro enquanto ela estava sentada, e pareceu inclusive que ela estava dando um recado pro Eiji. Tinha um bilhete escrito nada mais nada menos que "eu também gosto de você". E isso acabou chocando basicamente não só o Eiji, como todo mundo que tá ali na torcida. Só que tem um porém, porque aquela garota, ela não tá passando um recado pro Eiji, porque aquele papel basicamente é a capa do livro. Aquilo é só um romance que ela tá lendo e a capa é daquele jeito, tá ligado? E apesar do choque inicial, o Eiji acabou percebendo logo em seguida que aquilo era só a capa de um livro, então era melhor se controlar. Até porque é aquela história, eles nem se conhecem ainda. Então é bem fácil deduzir isso. Até porque ele nem sabe se o que ela sente é recíproco. Apesar que observando os dois, aparentemente é sim. Só que saindo do trem, aquela garota pega o rumo dela e vai pra escola e acaba encontrando ali uma amiga. E só agora descobrimos que o nome da protagonista é Nayu. E a amiga dela acabou perguntando se ela tá lendo romance como sempre. Então pela forma como ela fala, isso até que é comum. E o engraçado inclusive é que esse romance que ela tá lendo é um caso muito parecido com o dela. Porque basicamente é de uma mulher com um homem que pegam o mesmo trem juntos e acabaram sentando lado a lado. E eles acabaram se interessando um pelo outro. Então só eu acho que já dá pra perceber uma ironia, né? E pareceu inclusive por um flashback que a Nayu teve, que o Eiji, ele já tinha ajudado ela quando ela praticamente quase caiu, só que talvez ele nem se lembre disso. Só que agora sim, através desse pensamento da Nayu, é que a gente percebe que ela também gosta dele. Só que o engraçado é que aquele pessoal que observa eles acabou se reunindo. E eles lamentam que aqueles dois não tenham conseguido conversar. E eles estão ali sendo que deveriam estar no trabalho, tá ligado? Esse pessoal com certeza chegou atrasado. E esse mangá, eu já sabia dele há um tempo, mas só parei pra ler ele recentemente. E eu tenho que dizer que eu achei ele muito diferenciado. O fato da gente ainda ver os personagens se conhecendo, e também aquela plateia que acompanha eles, eu acho muito engraçado. E ainda por cima viraram amigos pra conversarem sobre eles. E é legal inclusive que eles estão na torcida pelos dois. Essa situação do trem eu acho muito engraçada. E tudo que eu falei aqui inclusive é só o que acontece em 2 capítulos. E eu acredito que não deve demorar a eles começarem a conversar. Só que eu quero entender inclusive como essa dinâmica vai funcionar. Até porque eles são de escolas diferentes, então eu acho que isso muda algumas coisas. Vai ser interessante se ele for pra escola dela ou vice-versa. Espero que o pessoal da plateia não suma, porque eles são bem engraçados. E eu posso inclusive falar mais desse mangá se vocês quiserem. Então comentem aí livro, que com certeza eu faço mais vídeos, beleza? Mas tem que comentar mesmo, senão eu não vou trazer. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.